Uma notícia muito polêmica surgiu na semana passada. Não foi comentada aqui, mas eu acho que você pode ter encontrado algumas coisas na internet. Mas se você não viu, eu vou deixar tanto o meu parecer sobre isso, como algumas informações lá da China de outros jogos que também são banidos. O que a gente vai falar dessa notícia é que agora as crianças chinesas, crianças entre aspas, as pessoas, né, abaixo de 18 anos, não podem mais jogar videogame de segunda a quinta. E de sexta, sábado, domingo e feriado, só 1 hora por dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação, mas às vezes eu trago esses tópicos relevantes de notícias que tiveram repercussão internacional. Nesse caso, eu quero falar aqui hoje sobre esse banimento das crianças jogando videogame. Se é o primeiro vídeo que você está chegando aqui, lembra de deixar a sua curtida, deixe seu comentário aqui embaixo e se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Eu comentei essa notícia com algumas pessoas e eu tive algumas opiniões controversas. Algumas delas gostaram muito disso e outras odiaram. Quem gostou geralmente são aqueles pais que têm uma certa dificuldade em controlar um filho pequeno que gosta muito da tela, seja da tela do celular, tela do videogame, tela do computador. E os outros falaram que, essas outras pessoas que odiaram falaram que não é possível, isso é uma violação da liberdade, a gente pode fazer o que quiser. Como que o governo dita o que eu posso fazer com o meu filho? Né? Então esses dois pontos surgiram. Mas vamos entender, não é incomum, ou vocês que já acompanham aqui o canal, sabem que a China censura sim alguns conteúdos, não só de filmes, mas conteúdos culturais, conteúdos que podem influenciar os chineses e nesse caso específico os adolescentes, as crianças, né, essa nova massa crescente na China. E aí você pode estar se perguntando, primeiro, vamos falar assim, como que é a aplicação disso? Porque é muito fácil criar uma regra, né? Você cria uma regra no papel, fala que não pode e o moleque lá vai burlar do mesmo jeito. Só que a China já está alguns passos à frente da gente na questão de segurança e na questão de controle populacional. O principal controle, a principal ferramenta que está difundida no país completamente é o reconhecimento facial. Então, antes dessa tecnologia, seria muito fácil você digitar, por exemplo, o número do RG ou o número de uma assinatura do seu pai ou de uma pessoa maior, né, e acessar isso, poder acessar os jogos, poder acessar o conteúdo. Hoje já está um pouco diferente, porque de tempos em tempos, a própria informação da câmera no celular, no próprio computador, ou no celular, ou no videogame, vai ter esse reconhecimento facial se você é a criança, se você é o adulto, e vai interromper ou permitir que você continue jogando esse mesmo jogo. Yes, science! Claro que podem ter algumas pessoas aí que façam um gato aí de colocar a câmera em outro, mas se for um notebook, por exemplo, já não vai dar certo, você vai ter que pegar uma câmera apontando para outro lugar, e se essa pessoa talvez estiver deitada ou olhando para fora, para um outro lugar, por exemplo, o reconhecimento facial não vai funcionar e pode te derrubar do jogo. A China é muito boa quando ela quer colocar uma prática funcionando, ela vai fazer. Então ela já afirmou que isso está em vigor, então não é um teste, não é algo que vai acontecer no futuro, já está acontecendo, e isso já vai começar a surtir resultado nessas próximas semanas. A China já controlou outros jogos, né, por questões políticas ou por questão de alguma coisa não agradou o partido ou causaria algum mal na harmonia chinesa, isso que eles chamam. Né? Por exemplo, teve um jogo de tiro que chama Battlefield, né, o Battlefield 4, tinha uma das cenas no próprio trailer, né, não só isso, mas que mostrava a Praça Celestial, né? Uma das cenas que é banida na China. E com isso, todo o jogo tinha sido cancelado. Existia um outro cenário em que o personagem mau do jogo era também um personagem chinês. Não era permitido veicular esse jogo. E existem também outros pontos que é engraçado, mas eles são contra violência, contra sangue, contra qualquer tipo de exposição sexual ou sensual nos jogos. Então, às vezes você pega algum jogo que no Ocidente, a versão completa, tem uma mulher com decote, por exemplo, a versão chinesa vai ser uma mulher com um vestido até em cima, assim, não mostrando nem um decote. Se você pega uma cena em que tem uma faca com alguém sujo de sangue, às vezes eles substituem a faca por um outro objeto, né, e tiram o sangue. Então eles tentam manter o jogo como se ele não tivesse toque de maldade, não tivesse sangue. Até nos Estados Unidos e no próprio Brasil teve uma linha política, uma linha de alguns políticos que quiseram mudar essas leis, afirmaram, né, que os jogos causavam um certo tipo de influência nos jovens, que aqueles ataques lá nas escolas
nos Estados Unidos, não sei se vocês lembram, era causado por essas pessoas que jogavam. Mas se fosse assim, tem tanta gente que joga, são milhões e milhões de pessoas que jogam esse jogo de tiro, que eu acho improvável conseguir cruzar uma coisa com a outra. Mas a China afirma e ela controla isso dessa maneira. Um outro exemplo, por exemplo, para quem joga é uma plataforma que chama Steam. O Steam você usa no computador, você baixa seus jogos, e na época que eu morei por lá, eu morei mais de 11 anos, eu baixava o Steam chinês porque era mais barato que o Steam no exterior e tinha muitos amigos que preferiam ter a conta por lá para baixar, pagar menos nos jogos, nos aplicativos, nos downloads, era muito comum isso. Só que assim, para você entrar no mercado chinês, você tem que adaptar o seu jogo no Steam. E até tem algumas teorias que falam que a China deixava o Steam dominar praticamente o mercado, era um monopólio dos jogos, pelo menos dos jogos estrangeiros na China, porque ela também tinha o poder de apontar o que ela não estava gostando, que estava sendo veiculado fora da China. Então ela falava assim, olha, até tudo bem, você está aqui, mas se tiver alguma coisa que fala muito mal de mim fora, a gente vai ter que conversar. Então ela podia influenciar jogos que estavam sendo veiculados em outros países. Então pensa só nesse acordo. Eu deixo você entrar aqui, eu deixo você ganhar dinheiro, só que se for um jogo lá pro Brasil e estiver falando mal de mim, você não pode transmitir aquele jogo daquela maneira para lá. Tudo bem? E tudo bem, eles faziam esse acordo. O Steam conseguia rodar na China, é muito dinheiro envolvido, muita gente comprando o jogo, e quando você pega pro Brasil ou para outro país, existia essa troca de favores. Tem também, além desse aspecto de sangue que é engraçado, eles são um povo muito supersticioso, Então dá para você pegar que algumas coisas, até no próprio Warcraft, não pode colocar a cabeça de um esqueleto ou ossos, Então ele tinha sempre um esqueleto que falava, se você pegar na China, eles modificaram isso, não era. Às vezes era um dragão de esqueleto, eles preenchiam o dragão para ele ficar completo. Então tinha essas superstições que eram atendidas também para conseguir entrar no mercado chinês. Bom, aqui eu falei algumas coisas que estão acontecendo no mercado de jogos, acho que eu não tinha falado sobre isso aqui no canal, mas eu também falei dessa notícia do controle facial, das crianças. Isso eu acho, na minha opinião, que é uma faca de dois gumes. É claro que para alguns que gostaram, porque vai conseguir controlar melhor as pessoas. Mas ao mesmo tempo, é muito fácil você aumentar o volume desse controle e falar que agora você não pode tal outro tipo de site, você não pode acessar tal outro tipo de conteúdo. Eles já fazem isso. Já é muito bem controlado. Você não tem acesso a pornografia, não tem acesso a fotos sensuais, é tudo isso muito controlado. Não é que não aconteça isso na China, existem maneiras deles mesmos acharem, mas é uma ótima maneira de eles mostrarem para o mundo o como e quanto eles estão preocupados com os próprios chineses aprendendo sobre esses conteúdos ocidentais, vamos falar assim. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessa prática, que as crianças só podem, abaixo de 18 anos, só podem jogar 1 hora na sexta, sábado e domingo, 3 horas por semana? Você acha que daria certo isso no Brasil? Será que seria bom no Brasil? Ou seria uma maneira de controle absurda que nunca seria aceita aqui no Brasil? Deixe sua opinião aqui embaixo, quero saber aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.